todos os irmãos. Aleluia. Aquele que quer ser o maior, seja servo de todos. Jesus mostrou com o seu exemplo, mostrou com a sua vida, e principalmente mostra com o seu poder e com a tua unção. Que Ele mesmo sendo Deus, não deixou chegar no teu coração a usurpação de ser igual a Deus, mas assim mesmo Ele se esvaziou, assumiu forma de servo, e se entregou em morte de cruz em nosso favor. Que tenhamos uma humildade neste momento de abrir o nosso coração, sabendo que a palavra de Deus vai ser semeada em nossos corações, e como igreja juntos vamos celebrar essa palavra. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha com a tua unção sobre este lugar. Continua derramando da tua unção em cada coração, Senhor. Nosso coração está aberto, Pai. Nós declaramos, eu declaro, Pai, o ladrão que quer roubar a palavra e trazer distração, repreendo em nome de Jesus. Pai, deixamos de lado os nossos pré-julgamentos, Senhor, e colocamos um coração necessitado da tua palavra diante de ti. E que a tua vontade seja feita, Senhor. Eu dependo de ti totalmente. Eu não sou nada sem o Senhor, Pai. Que eu diminua, o Senhor cresça, Senhor. E que nós como igreja celebramos a tua palavra, Senhor. E que o Senhor, Espírito Santo, traga à memória a cada coração, Senhor, as tuas palavras, como o Senhor deixou como promessa que faria, Senhor. Esse é o momento do milagre, e essa palavra se tornar rema em nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Obrigado, adoradores da casa do Senhor. Aleluia. Abra a tua palavra em 1 Pedro 5. Amém? O nosso Deus, Ele, com a tua unção, Ele nos prepara. Amém? Ele nos equipa, Ele é fiel e Ele derrama dons sobre a igreja. Ele fala que cada vida tem sua importância e tem a sua parte no corpo de Cristo. E Ele equipa essa igreja para que a grande comissão se cumpra, com a pregação do Evangelho, com cuidado com as vidas, com a adoração a Ele, com a busca, dentro dos ofícios, não é verdade? Quando a gente fala tudo isso, profético, mestral, pastoral, evangelístico, diaconal, apostólico, e a gente cumpre a verdade de Deus, e o Senhor dentro desse preparo, Ele nunca escondeu que tem um adversário, e que ele é sórdido, ele é baixo, ele é diabólico porque ele é o diabo, ele é acusador, e a gente vai pegar, quando citar sobre o nosso adversário, a gente vai bater nessa tecla da acusação, durante esse tempo, para a gente entender o que nós temos que fazer, qual é o propósito que Deus tem para nós, em meio a tudo isso que foi feito, essa introdução do que Deus quer de nós. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrio e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a intenção dele. Ele fica ao derredor, ele é sóbrio, sejais sóbrios, né, a palavra é sórdido, eu ia falar, ou seja, ele é baixo, ele anda ao derredor procurando uma brecha, procurando para que a gente dê uma legalidade para que ele possa tragar, e ele vem com acusações, ele vem com palavras na nossa mente, e é onde entra grandes batalhas que nós vivemos, e isso resulta na atitude que tomamos. Então nós vamos pegar 3 exemplos semelhantes, mas importantes, para deixar com que o propósito de Deus para essa manhã, para a nossa vida,
fique claro com aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Vamos para Marcos 14. Versículo de 1 a 9. Marcos 14, versículo 1. Dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os mestres da lei procuravam como o prenderiam a traição e o matariam. Mas diziam, não durante a festa, para que o povo não se amotine. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, diziam uns aos outros, para que se fez este desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a aborreceis. Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todo o mundo, onde este orvalho for pregado, esse evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Amém? Aquela mulher teve uma atitude ousada. Em meio à festa, ela pega o bálsamo e derrama sobre a cabeça de Jesus. Ela quebra um vaso valioso. E os acusadores, o diabo através de vidas, ele traz algo. Primeiro, eles questionam a mulher pela atitude que ela fez. Eles questionam pelo valor que tem aquela especiaria que foi derramada sobre Jesus, e ela ungiu Jesus, e depois Jesus declara, ela tomou a frente e ungiu o meu corpo para o sepultamento que viria a acontecer. Ela teve uma atitude extravagante, ela teve uma atitude, por muitas vezes, fora da liturgia da festa, mas agradou o coração de Deus. Mas o diabo aqui, ele pega em algo que nos assola por muitos momentos, que por ser o acusador, o pai da mentira, que inventou a mentira, ele declara, esse óleo ele tem muito valor, poderia ser feito muitas coisas com esse valor, como é que ela faz isso? Poderia ser vendido por muito dinheiro. E o que o Espírito Santo quer nos trazer nessa manhã, é em nome de Jesus, nos trazer à memória aquilo que sim, nos traz esperança, mas aquilo que nos atrapalha em adorar a Deus, em tomar uma atitude de adoração. Aqui, no caso, o que o acusador está querendo bloquear a atitude da mulher, é com as riquezas, com o valor daquilo que ela está empregando, com aquilo que ela está entregando, com aquilo que ela está tendo atitude. Ou seja, será que vale a pena entregar algo tão valioso, ao invés de ter outra atitude? Vale a pena você entregar algo para fazer esse tipo de adoração, para adorar? E em muitos momentos da nossa vida, as riquezas desse mundo, aquilo que é
lindo aos nossos olhos, faz com que a gente corra atrás de tudo isso, e o diabo coloque como oferta, porque são os prazeres desse mundo, as riquezas desse mundo, e a gente quer conquistar, e faz com que a gente não tenha atitudes que chamam a atenção de Deus, atitudes que toquem o coração de Deus, atitudes em que Jesus depois declara: ela fez o que pôde. 8. Antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. A verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Ou seja, ele declarou, o que ela entregou tendo muito valor de venda, teve muito mais valor em atitude a Deus. Ela abriu mão daquele valor. Foi derramado sobre Jesus, ela abriu mão, mas o ato dela foi muito mais valioso. Tocou o coração do Senhor, e aquela atitude que o diabo estava declarando, que será que valia a pena fazer, foi tão valioso que ungiu o corpo do mestre para o sepultamento. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Senhor Jesus declarou: ela ungiu o meu corpo com algo caro. Ela ungiu o meu corpo, a atitude dela, e declarou: vocês podem estar e fazer bem aos pobres em todo momento. Podia vender esse óleo e dar o dinheiro aos pobres? Podia, mas vocês estarão aqui para fazer o bem aos pobres com o amor de Deus por todo o tempo, mas eu não estarei convosco todo o tempo. Então ela pegou algo de valioso e entregou para Deus. Ungiu, ela teve uma atitude, ela fez algo, ela agiu em ação, e isso chamou a atenção do Senhor. E ele ministrou uma palavra ali, ensinando aos discípulos. Mas enquanto as riquezas desse mundo têm nos atraído, e o diabo joga essa seta, fala: olha, corre atrás, você precisa desse conforto, você precisa desse conforto, você precisa desse bem, você precisa. E como a gente sempre fala, e Deus fala, é lícito, mas que isso não te impeça de entregar algo excelente ao Senhor, que isso não nos impeça de tomar uma atitude tão extravagante, ou tão fora como eu falei, da liturgia ali, da festa, que chamou a atenção de Deus, que não nos impeça, em nome de Jesus. Um segundo ponto, Lucas 10, 38. Falaremos de 3 mulheres. Amém? Lucas 10, versículo 38. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Estando Jesus ali naquela casa com as irmãs, uma escolhe estar com Jesus e recebendo palavra. Naquele tempo, a mulher tinha, sim, de fato, a responsabilidade, e nós temos até hoje, como filhos de Deus, de ser bons hospedeiros. A palavra de Deus em Tito e em muitos outros lugares
fala que nós, como cristãos, temos que saber hospedar as pessoas, receber as pessoas com cordialidade e principalmente com o amor de Deus. E Marta, ela estava preocupada com algo que realmente era necessário, tão necessário que a levou a argumentar com o mestre. Era necessário cuidar, talvez passar um cafezinho ali, né, deixar tudo em ordem. Não era habitual a mulher se retirar para prestar atenção num rabino, num mestre. Era mais com os homens isso, ela se retirou para ter um momento com Jesus. E não é habitual de mulher, ela teve uma atitude extravagante. Pode parecer para nós super simples, amém? Porque nós já sabemos que quando a gente entra no nosso quarto em secreto, nós sendo homens e mulheres, e clama ao Senhor, o Senhor nos visita, nos recompensa, nos abençoa, não é verdade? Nós já temos essa liberdade. Mas naquele tempo, você parar e ficar com um tempo na sala, ou no lugar ali de recepcionar o convidado, e você ficar ouvindo as explicações ao que ele tem para dizer, uma mulher não era apropriado fazer isso. E ela, Marta, estranhou. E como anteriormente foi falado de riquezas, que o diabo fala sobre as riquezas desse mundo, e o acusador falou, Senhor, como ela entrega algo tão caro, deveria vender e dar aos pobres. Aqui, o Senhor traz uma lição, porque o acusador vem com os afazeres dessa vida. E Jesus no final ele declara, olha, Marta, a sua irmã escolheu algo que não lhe será tirada. Ou seja, ela escolheu algo. Ela escolheu. Ou seja, o que Marta estava declarando ali era lícito. Eram os afazeres da responsabilidade que a mulher tinha naquele tempo, né, naquele momento de fazer. Era o argumento dela. E foi o argumento dela perante o Senhor. Só que o Senhor falou, olha Marta, entre estas coisas, escolha porém estar com o Senhor. Que estas coisas não te atrapalhem a estar com o Senhor como estava atrapalhando. Tanto que ele citou como escolha. Tanto que ele citou como uma opção que Maria teve, que tomou, da qual não lhe será tirada. Da qual lhe será perpétua, da qual lhe será, dentro da fidelidade de Deus, Deus sendo com ela em todo o tempo, porque ela escolheu estar com o Mestre. E o que acontece na nossa vida? Nós usamos os nossos afazeres como argumentos e justificativas de não ter tempo para entregar o excelente a Deus. O meu trabalho. Olha, eu vou te contar. Se eu te contar, você não acredita. Eu entro tal hora e saio tal hora, chego quebrado, todo cansado, tomo um banho, parece que acabou. Pá! Só sonha com travesseira, com colchão. Um prato de comida primeiro, né? Como a gente é físico em alguns momentos. A gente trabalhou ali todo o tempo, glória a Deus por isso, aí quer o banho, né? Para estar cheirosinho. E aquela pratada boa para estar alimentado. E a nossa justificativa passa a ser, não tive tempo, não consegui. Fui conversar uma coisa necessária ali, ou então, para que eu fizesse um negócio melhor. São os afazeres da vida. Os afazeres da vida. Às vezes a gente tem tempo até do lazer, mas não tem tempo de excelência com Deus. Nós estamos falando aqui, tá, irmãos, em nome de Jesus, de pessoas que tiveram a atitude de estar com Deus, tiveram a escolha de estar com Deus. E o Senhor Jesus nos mostra a atitude e a escolha de estar com o Pai em comunhão, em adoração, frente a outros prazeres, a outras coisas. As riquezas desse mundo e aos prazeres dessa vida. Marta veio com algo lícito, e não que seja ilícito você conquistar, você fazer as suas coisas, ter suas responsabilidades. Nós precisamos. O trabalhador é digno do seu salário porque ele trabalha, ele cumpre responsabilidades, ele tem o que fazer, e tantos outros afazeres da vida. Mas nós
vamos nos ocupando com tantas coisas, que um tempo de excelência para entrega, para ouvir o Senhor através da palavra de Deus, ele não se torna algo excelente, algo caro. Amém? E o que falam hoje em dia que algo caro é o tempo, né? Falam algo mais valioso que tem para as pessoas, para os profissionais, aí, né, na área de profissional, né, financeira, é o tempo. O tempo seu vale. Quanto vale seu dia de trabalho? Vale tantos reais. É isso, é o seu dia de trabalho. Qualquer ramo profissional, você calcula, na maioria das vezes, quanto mais ou menos vale o meu dia de trabalho, quanto eu vou perder fazendo aquele serviço e quanto você cobra. Ou seja, o tempo é dinheiro, né, com os valores desse mundo. Tem até as frases, né, time is money, né. Então, você entregar tempo para Deus de comunhão, é você entregar valor. É você dizer não às riquezas quando você fala, olha, a primícia do meu dia eu tenho com Deus. Como a primícia do meu dia? Se, por exemplo, eu tenho um trabalho que é no horário comercial. Tudo bem, se o seu trabalho é no horário comercial, a sua escolha depois é do seu horário com Deus. Do seu horário com Deus. E se você tem liberdade no seu horário comercial, você vai já de cara falar, Senhor, o meu tempo com o Senhor é das 7 às 7h40. E dali você encaixa todas as suas outras coisas. Você traz como primícia do seu dia, como a primícia do seu coração, colocar o seu dia no lugar, o quê? O meu tempo com o Pai. E o Senhor vai abençoando. Para que você não tenha necessidade de ficar justificando. Sabe quando alguém fala assim, vamos ali no tabernáculo fazer 2 horinhas em comunhão? Já começa. Fala os seres humanos, nós irmãos, nós igreja, já começa, mas, por quê? Nós temos afazeres. E quanto mais você tem afazeres, menos tempo você tem para as outras coisas. Quanto mais você se ocupa, mais argumento contra fazer algo para o Senhor, você vai ter. É natural. E nós sabemos o resultado disso. É um esfriamento espiritual. E um esfriamento espiritual vem uma morte espiritual. E a gente precisa ficar muito atento, irmãos, em nome de Jesus, porque tem muitos que se diziam filhos de Deus, cristãos, né? Filhos de Deus são porque entregaram o coração, mas a apostasia já está dominando o coração de muitos, e abandonam a fé totalmente, se cumprindo a palavra. Que a gente possa examinar o nosso coração, repreender, não aceitar, buscar, ter esse tempo. Essas mulheres tiveram uma atitude de adoração. Elas escolheram frente a outros valores. Amém? Mas a uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, frente aos afazeres da vida. Frente aos afazeres, tome a atitude de escolher estar com Deus, que vai ser algo que não lhe será tirado. Amém? Estamos juntos? Glória a Deus. Lucas 7, alguns capítulos antes disso. Lucas 7, 36. Em Efésios 4, 27 fala assim, não dê lugares ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Quando a palavra de Deus nos exemplifica um versículo tão curto e tão poderoso na questão daquilo que abre os nossos olhos espirituais, é porque existe possibilidade de se dar lugar ao diabo. E como se dá o lugar ao diabo? Se dando brechas.
E a brecha, ela inicia na nossa mente. Ela inicia na nossa mente. Com a concupiscência dos olhos, com os prazeres da vida. A gente, dando aquelas brechas, a gente dá lugar ao diabo. A gente precisa ficar atento a tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, com sabedoria. Isso não é uma palavra que é para te paralisar, essa palavra é para te encorajar, em nome de Jesus, a ter atitude como essas mulheres. Até porque a palavra de Deus declara que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso está em 1 João. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você está em Cristo, nova criatura você é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O Senhor declara para que a gente renove a nossa mente. Amém? Para que a gente cultue ao Senhor, para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que a gente apresente o nosso corpo como um culto racional. Nós estamos diante de Deus, de um Deus todo-poderoso, em que declara, filho, o meu amor basta. E Ele lança fora todo o medo. Se o acusador vem para trazer impedimentos que faz com que você se ache indigno da presença de Deus, sujo para estar na presença do Pai, tem essa passagem que nos consola e nos encoraja. Lucas 7:36. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com as suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Uma pausa, irmãos. Tem uma série de ensinamentos aqui, não é verdade? Primeiro, um fariseu convida e Jesus aceita. Ou seja, o fariseu, ele queria, nesse último versículo, a gente percebe qual era a intenção daquele fariseu. Quando ele fala, se ele fosse mestre mesmo, se ele fosse profeta, ele saberia quem está falando. Ele levanta essa questão. E ali ele entrega a intenção de receber Jesus para estar ali, num jantar, num tempo com Jesus. E Jesus, dentro do seu grande amor, estava ali, mesmo nós sabendo que Jesus conhecia e conhece o coração do ser humano. Não é verdade? Quantas inúmeras vezes Jesus, ele predisse aquilo que estava no coração do fariseu. Não é verdade? Ele sabia o que estava no coração deles. E Jesus aceitou. Claro, nós sabemos, Jesus sendo Deus, sabia o que aconteceria, e que aquilo serviria de ensino para nós, ficaria registrado, para que a nossa fé fosse alimentada. Então Jesus aceita o convite do fariseu, e estando com ele, veio uma mulher, e com óleo, o bálsamo, ela chorando. Naquela época as mesas eram baixas, não eram cadeiras normais. Então ela estava chorando, ela se prostrou e lavou os pés de Jesus e enxugava com cabelo. E ele declara, se ele fosse profeta, ele saberia quem está aí, que é uma pecadora. Ou seja, o acusador fala, ela é uma pecadora. Ele sendo mestre, por que ele aceita ser ungido nos pés por uma pecadora? O acusador nos acusa, você é pecador, nós somos, porque a palavra declara isso. E aquele que declara que não tem pecado já se faz mentiroso. Nós somos pecadores, mas o diabo vem e falou, você é indigno da presença de Deus.
Você errou novamente. Você é falho. A sua mente não é sadia. Estou falando que o diabo acusa. Você não é capaz. Você não é valorizado. E por tantos outros argumentos que vêm e deixa nós com a sensação de desânimo. De fato a gente achar que a gente não é digno. Que o outro é melhor, é bom, ele sabe fazer. Eu não consigo, eu não posso. A gente se olha no espelho e se acha o pior do mundo. Fica até com desgosto. Porque o diabo ele acusa pecador. Como ele acusou as riquezas desse mundo. Como é que ela entrega um negócio tão caro e unge a cabeça de Jesus? Que ousadia é essa? E Marta vem falando dos prazeres da vida e o argumento, olha, Jesus, repreende ela. Ela está aí distraída com essas coisas. Peça para ela vir me ajudar. Tantas coisas tem para se fazer na vida. Não. Ela escolheu a melhor parte, disse Jesus, da qual não será tirada. E o que aconteceu? A pecadora unge, vamos continuar no versículo 40. Disse Jesus ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 500. E outro 50, perdão. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus, julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão, agora Jesus disse, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Uma pausa aqui, irmãos. Jesus começa a pregar para aquele fariseu. Começa a exortar aquele fariseu. Porque naquele tempo, era necessário ter uma água para ungir os pés, para lavar os pés. E ele usa a palavra ungir também, porque ela fala, ela veio e ungiu-me com bálsamo. Uma água para limpar os pés, porque era uma região com muita areia. Era normal se fazer isso com um convidado. Geralmente se tinha uma pessoa do serviço da casa que fazia esse papel. E o fariseu não fez isso. E ele falou, essa mulher veio com suas lágrimas em meus pés, e os enxugou com seus cabelos, me ungiu. 45. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Naquela época, irmãos, aquele tempo, a liturgia de receber alguém, ali a liturgia da receptividade, era beijar a pessoa na testa como honra do convidado que estava recebendo. E Jesus declarou, você não me beijou na testa, ela tem beijado meus pés sem parar. Versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso, te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. É profundo, é sobrenatural, é lindo. Jesus declara que aquela mulher amava de Jesus demais e tinha uma atitude extravagante, ao ponto de interromper um jantar ou atrapalhar um jantar, porque ela era muito grata, porque era muito pecadora, mas ela tinha muito que agradecer. Como aquele devedor que Jesus deu exemplo, um que devia 50, outro 500, qual era mais grato? Aquele que devia muito. Ou seja, se o diabo não para de te acusar por ser pecador, demasiado pecador, e tantas setas, repreende, não aceita, adore a Deus, busque a Deus,
Vá aos pés de Jesus. Derrame suas lágrimas. Eu já dei esse testemunho algumas vezes, mas cabe aqui. Há uns 4 anos atrás, teve um momento muito duro, para mim, muito duro, irmãos, que era um do esfriamento espiritual gigantesco na minha vida. E já se passavam mais ou menos uns 2 meses, eu tinha um desânimo profundo, eu não tinha vontade de fazer nada. Nada. Lia a palavra cada 3, 4 dias e sem vontade, sem entendimento, sem clamar a Deus, pedindo para que Ele abrisse os meus olhos espirituais, para que a palavra fosse revelada. Eu só lia, irmãos. Eu não tinha vontade. Eu tinha desgosto, porque era muita seta na minha mente sobre o que eu era, trazendo velhos pensamentos depressivos, que também já testemunhei, de uma época da juventude que eu tinha vergonha de me olhar no espelho. Eu tinha desgosto de quem eu era. E vinham pensamentos assim. Só que um dado dia, eu deitado, minha esposa na cama, e eu deitado ali, e eu falei, Senhor, onde isso vai parar? Sabe assim? Desfalecendo de força, onde isso vai parar? E o Espírito Santo é fiel. Filho, você sabe onde vai parar? Essa morte espiritual. Senhor, o que eu faço, Pai? Filho, o Espírito Santo, você sabe, você tem que clamar. Se você sente o pecador, como de fato você é, pelos pecados que você sente, que você cometeu, peça perdão. Mas como, Senhor? Eu falava tudo isso ali, né? Como, Senhor? E já vinha se prostrando, me buscando. Pai, Senhor, mas não tenho força. Aí veio no meu coração, escorrega na cama e ora aí no chão. Tudo isso, e aquele velho homem querendo voltar, a seta do diabo vinha, não, fica aí, cara, é isso mesmo, você é um derrotado, você não consegue, você não tem para isso, seja profissional, seja ministerial, cara, fica aí na tua, essa fossa, essa tristeza é para você. E o Espírito Santo clama, até que eu falei, Pai, quem pode fazer isso por mim? Aí o Espírito Santo falou, filho, é você que tem que buscar. Aí trouxe a memória dos meus filhos, que estavam no outro quarto, e eu falei, eu tenho que fazer. Eu levantei, comecei a orar no meu quarto, eu não tinha força, comecei a orar em línguas, até o apóstolo fala que parece que a gente está masticando pedra, né? E comecei a orar, irmãos, mas sem vontade nenhuma. Até que eu orei um pouquinho mais alto, clamando a Deus, irmãos, clamando a Deus, por misericórdia. Falei, Senhor, purifica essa mente que pensa, que dá espaço para os argumentos, seja das riquezas desse mundo, seja dos afazeres da vida, seja do pecado, que foram as 3 acusações que o diabo levantou contra aquelas mulheres, mas elas não deixaram de entregar o melhor delas a Deus, com adoração, se prostrando. E eu clamei, eu fui lá para baixo e clamei, comecei a clamar, irmãos, mas o meu clamor era, Senhor, tem misericórdia de mim, visita a minha vida, a minha casa, enche minha casa da Tua presença. Eu não conseguia pedir nada para mim, assim, de Senhor, abençoa meu dia, me dê sabedoria. Nem sabedoria, só falava, Pai, tem misericórdia, enche do Teu amor, eu quero sentir a Tua presença, eu não saio daqui, Senhor, purifica os meus pensamentos, meus sentimentos. Eu clamei, irmãos, e o Senhor veio com a presença dEle, com o amor dEle, com a misericórdia, com o perdão dEle. Não que eu estivesse pecando, grandes coisas, mas as brechas que eu deixava a minha mente acessar, eram brechas que me deixavam para baixo, e como eu falo, me trazia doenças psicossomáticas, que vêm do psíquico, que era uma tristeza profunda, um desânimo profundo, naturalmente refletia no meu corpo, geralmente traz algum distúrbio, ou seja, alimentar, aí você se alimenta mais de algumas coisas que te traz prazeres físicos, aí você perde um pouco a mão e engorda um pouco mais. Estou falando de mim, tá, irmãos? Mas acaba cabendo. Em nome de Jesus.
É isso que acontece, começa aqui, nas setas, as brechas que causamos. E Deus foi fiel. E eu nunca mais vivi aquele desânimo, de 4 anos para cá. Porque eu costumo dizer que Deus me dá a sabedoria para ter um combo espiritual. Um combo é uma série de coisas. E quando eu me sinto que eu estou enfraquecendo qualquer coisa, eu já jejuo, tiro algo que está me trazendo distração, e tomo algumas atitudes que me acende novamente. Tenho tempo de oração, priorizo, percebo que eu deixei de priorizar a palavra na minha vida, e as coisas se retomam, as coisas voltam a estar no lugar. E aquela mulher, ela foi ousada, mas o diabo, o acusador, vem no pecado. Você é indigno de estar na presença de Deus e faz com que a gente se paralise. Irmãos, quando às vezes a gente enxerga uma vida morna, somos nós. É a nossa falta de atitude. A nossa falta de atitude. O Deus já fez o suficiente, o necessário. Olha, saiba de uma coisa, se você quiser os prazeres dessa vida, você vai conquistar. Você vai conquistar. Você vai. A palavra de Deus é clara, aquele que ama o mundo, ele é inimigo de Deus. Que ama os prazeres desse mundo. Agora, se você tem o seu equilíbrio, mesmo tendo os prazeres, eles estão lá no lugar certo no teu coração e na sua vida. Mas se você batalhar, você vai conquistar. Você vai ter um monte de coisa. Você quer, sei lá, um carro novo, uma casa nova, você quer andar com dinheiro no bolso ou na conta para comprar o que você quer ou com cartão limitado, você vai conquistar. Se você lutar muito, vai. Só que isso não traz vida. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro ou para e vê, não é isso que traz vida. A palavra fala desse mundo, você veio sem nada e você não tem autorização de levar nada. Não tem autorização de levar. E com isso, com todos os prazeres, vem a mornidão. Mas são as setas que o diabo vem e a gente abraça. A gente dá espaço na nossa mente. E faz com que venha desânimo. E a gente se afaste de Deus. Queria chamar o Ministério de Louvor. E que nós abríssemos em João 4. O Senhor sempre tem me levado ultimamente a ministrar, a pregar sobre a luta contra os prazeres desse mundo. E os prazeres desse mundo é o que tem nos trazido falta de fé, falta de ânimo. Obviamente, a gente se sente longe da presença de Deus, porque os prazeres desse mundo, ele traz prazer. Ele alimenta a nossa carne. Se a gente não tiver a maturidade e equilíbrio em Deus, é muito fácil se perder. É uma linha muito tênue, muito fininha, entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Porque justamente você fala, não, eu mereço. Aí vem os argumentos dos afazeres, perdão. Não, porque eu preciso, porque é para minha família, tudo bem, precisa e é para sua família, mas está aos pés de Jesus? Está aos pés de Jesus? Olha, pode ter as coisas, conquista, mas permaneça aos pés de Jesus. Mas se para conquistar está tirando dos pés de Jesus, você não tem o equilíbrio. Não tem o equilíbrio ainda. A maturidade ainda. Se você se sente frio ou desanimado, você não está tendo o equilíbrio ainda. Porque o Jesus maduro na sua vida, ele vai ser daquele que percebe que está fraco e ele reage. Ele percebe que está enfraquecendo, aliás, nem que está fraco ainda, que ele está enfraquecendo, ele reage. Ele se prostra, ele clama, ele declara.
ele rasga o coração falando: Senhor, isso tem contaminado o meu coração, retira de mim, fortalece. Ele pede oração para os intercessores, ele liga para um amigo que está melhor com Deus do que ele, e fala: clama por mim. Ou então você e o pai, é suficiente, clama ali, busca a presença do Senhor, e ele vai erguer o guerreiro dele, o filho dele, porque essa é a fidelidade de Deus com aqueles que buscam. Você busca, encontra. O Senhor está à porta batendo. Aquele que abre, ele entra e ceia. Mas aquele que abre, se você vive a vida não abrindo portas, só fechando, só se bloqueando, só aceitando setas, e aceitando as riquezas, aceitando os afazeres, aceitando o pecado, como nos prostraremos? Tudo isso sufoca. Mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Todo o medo. Em Efésios fala da armadura de Deus. Eu acho lindo, porque é uma armadura espiritual contra lutas espirituais. Por isso que ele não te daria uma armadura verdadeira de ferro, tá, irmãos? Poxa, poderia ser uma armadura, capacete da salvação, couraça da justiça. Não, porque são armas espirituais, armaduras espirituais. Eu acho lindo porque é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o calçado com a preparação do Evangelho da paz. Esqueci de algum? Acho que é isso, né? O escudo da fé, do qual poderá apagar os dardos inflamados do inimigo. Você tem o escudo da fé, que não aceita os argumentos dos prazeres desse mundo, dos afazeres da vida e do pecado. Você tem uma arma. Esteja como você estiver, no estado que você estiver, nada vale mais do que aquelas mulheres fizeram. Nada vale mais do que estar prostrado, porque aquilo é suficiente para nós, aquilo é suficiente para a vida. Seja vocês estando saudável, sem saúde, com vontade de viver, sem vontade de viver, desanimado ou animado, aos pés do Senhor, a paz virá que excede todo entendimento, excede o que você pensa, a nossa concepção humana, e ela te traz paz, que você está no Senhor. Eu sempre falo, eu perdi minha mãe o ano passado com Covid, é muito duro, mas eu estou em paz em Deus, estamos em paz em Deus, porque mesmo no leito de morte, ela estava com o Senhor. Mas poxa, nenhuma arma forjada, sei lá, nenhum mal chegará à nossa tenda, de dia e de noite, toda seta não nos atingirá. O Senhor sabe de todas as coisas. O importante é que o coração estar em Deus, e saber que a nossa morada não é aqui, e que o propósito de Deus é eterno. Isso nos traz paz, e ela estava em paz, porque o melhor para se estar, e o lugar para se estar, é aos pés do Senhor, onde elas estavam. E aquilo tudo chamou o coração de Deus, aquilo ali chamou a atenção de Deus, porque elas tiveram atitudes ousadas. Se a religiosidade, se o dogma tem te atrapalhado, porque você acha que não pode se prostrar, ou não pode clamar, ou quem você já tem 40 anos com Deus, ou 20 anos, ou 5 anos, e você já entende como as coisas são, e as coisas são assim mesmo. Se isso te impede de adorar, qualquer doutrina, isso é religiosidade, irmãos. Isso arrebenta a vida do cristão. A vida com Deus é intimidade com Deus, relacionamento, diálogo, chamar a atenção de Deus. Talvez a religiosidade, talvez não, ela te tire de chamar a atenção de Deus, te tire de estar na presença de Deus, de tomar uma atitude que Deus fale: opa, alguém me tocou, alguém se arrastou aqui e me tocou, saiu virtude de mim,
E a mulher, depois de tantos anos de fluxo de sangue, foi curada, porque ela teve uma atitude ousada. Tantos exemplos na palavra de Deus. Zaqueu sabia que o mestre estava passando, ele queria olhar, e quando o Senhor olha e fala: Zaqueu, convém que eu repose na sua casa. Já sabia o nome de Zaqueu, mas uma atitude ousada fez com que chamasse atenção. Mas as coisas às vezes nos impedem, os argumentos nos impedem. João 4:23 diz assim: no entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores se adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Aqui Jesus está falando essa palavra para a mulher samaritana, quebrando todos os paradigmas, falando com samaritanos, que era a samaritana, falando da água da vida, do amor de Deus, que era ele sendo o Messias. Mas ele fala sobre a adoração, que chegou a hora. Aquelas mulheres escolheram adorar, frente a todos as setas e argumentos dos fariseus estavam ali. Olha, isso é caro, por que ela faz isso? Isso é caro, por que você não conquista o que é caro? Você merece, você estudou, você merece conquistar tudo isso, e a gente vive aquela bolha que a gente merece. A graça é suficiente para nós, irmãos. A graça, ela é maior do que a vida. Volto a dizer, se você tem conquistado tudo isso aos pés do Senhor, glória a Deus pela tua vida e desfruta. Amém? Porque você vai dar o valor devido a cada coisa. O Senhor vai entender o tesouro que está no teu coração. Ele compreende, porque o Senhor examina a nossa mente e o nosso coração. Mas chegou o tempo em que Deus procura, Ele examina aqueles que adoram espírito e verdade. Aquelas mulheres estavam entregues, porque ela não estava nem aí quem era fariseu, ela não estava nem aí que a irmã estava fazendo os afazeres do dia a dia. Ela só quis o Senhor, só quis o Mestre, e aquilo chamou a atenção de Deus. E Deus nos procura, Ele procura os verdadeiros adoradores.